Olá a todos, meu nome é Diego Falec e hoje vou falar sobre design de sistemas de resolução de disputas. Eu queria agradecer primeiro ao convite aqui feito pela Riciane Goulart para esse primeiro congresso internacional aí da Advocacia 5.0. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, o DSD ele pode ser entendido como a organização intencional e deliberada de processos e recursos materiais e humanos para que interagem entre si, né, para gerenciar, resolver, desescalar e prevenir disputas. Em regra, assim, toda situação, toda organização, toda empresa, toda instituição, todo ambiente aí amplamente considerado tem um meio pelo qual as disputas são resolvidas. Esse meio, esses sistemas pelos quais as disputas são resolvidas, eles podem ter sido mais ou menos pensados, ter sido herdados aí, frutos aí de uma repetição do passado, de como as coisas são feitas, ou eles podem ter sido pensados e construídos, né? Os tribunais, como eles funcionam, às vezes numa determinada grupo, numa determinada comunidade, como que as pessoas resolvem alguns tipos de problemas. Numa empresa, você tem uma briga aí com um colega de trabalho, pode não ter ninguém para você reclamar, mas não importa se o sistema é ruim ou é bom, funciona ou não funciona, a gente sempre tem um sistema existente para resolver os conflitos. O design de sistemas de disputas vem como esse campo do conhecimento que vai te ajudar a analisar esse sistema que existe e ver se tem uma oportunidade de fazer algo melhor, de desenhar intencionalmente um novo sistema e organizar esses recursos e processos, né, que eu comentei agora, para você construir soluções melhores e mais eficazes. O DSD, ele se manifesta em diversas frentes, né? Uma frente que normalmente ele se manifesta é numa relação contratual entre duas partes. Uma cláusula contratual escalonada pode ser considerada um design, né? Foi intencionalmente um processo que foi construído. Então, duas partes estão brigando numa empresa, então a cláusula diz: primeiro vai ter uma negociação, esse período de negociação vai durar 30 dias, os executivos que vão estar envolvidos são tais e tais. Se isso falhar, vai para uma mediação, se a mediação falhar, vai para uma arbitragem. Então, esse arranjo, né, contratual, ele é um sistema que foi desenhado para resolver esse problema. Simples. Você tem questões contratuais um pouco mais complexas. Os próprios Dispute Review Boards, né, os DRBs, eles são, em essência, né, foram um design no começo, se cristalizaram, tomaram essa forma, mas foram pessoas que pensaram: poxa, existem conflitos aqui na nossa construção que atrapalham aqui o andamento das coisas. A gente pode colocar um painel de neutros aqui que vai tentar resolver esses conflitos na essência, na raiz, para não parar a obra. E foi desenhado aí uma solução para aquele problema de não parar as construções. Então, você tem a advocacia colaborativa, o movimento que surgiu nos Estados Unidos, em que o advogado que negocia não pode ser o advogado que vai cuidar do litígio, né? Então, você tem todos esses arranjos contratuais que são desenhados aí para dar uma solução para um problema. Você tem um campo que eu trabalho bastante, que são os programas de indenização, né? Você tem casos como, por exemplo, aqui no Brasil, o acidente da TAM, o acidente da Air France, que foi desenhado um programa de indenização com uso de mediação, com critérios, com monitoramento, supervisão de autoridades públicas. E hoje você tem esses exemplos dos rompimentos das barragens, outros exemplos aí de situações especiais, né, em que você tem que realocar pessoas
por contaminações, por subsidência de solo. Então, você tem os designs, né, de programas de indenização no mundo. Você tem o caso do 11 de setembro, você tem o caso da Maratona de Boston, o caso do British Petroleum, implante de silicone, contaminação por amianto. Quando, na década de 90, um caso também assim seminal, quando o Iraque invadiu o Kuwait, a ONU montou uma comissão de compensação na década de 90. Foi um design assim espetacular, também um dos designers foi Francis McGovern, um dos grandes pais aí dessa teoria. E aí você tem essa frente aí de programas de indenização. Uma outra frente que você tem, que agora está muito na moda, né, é o ODR, né, o Online Dispute Resolution. Todas essas iniciativas que tiveram aí como um grande modelo o caso do eBay, né, desenhado pelo Colin Wu, que ele criou um sistema para vendedores e compradores na plataforma negociarem, resolverem seus conflitos. Usava até mediação no começo e depois tirou no final da década de 90, no começo dos anos 2000. E aí isso se espalhou. Hoje o Mercado Livre tem um sistema interessante. Você tem quase toda a plataforma, né? O Airbnb, você, enfim, e você tem diversos mecanismos aí que usam a tecnologia para ajudar as partes a resolver os conflitos. Então, toda essa frente do ODR também é uma frente que bebe muito do DSD. Você tem os conflitos nas organizações, né? Tem o DSD intra-organizacional, que são basicamente esses casos em que você tem conflitos dentro da organização, por exemplo, questões de assédio, e esses desenhos, eles criam canais de reclamação, de mediação, formais, informais, de investigação, criam pontos de múltiplas entradas e mecanismos de solução, mediação por pares, mediação externa, um ombudsman. São desenhos de sistemas de resolução dos conflitos entre os membros de uma organização, entre colaboradores, para também trazer informação para a alta administração, para que o clima, para melhorar o clima, para evitar assédio, enfim. Isso não é muito desenvolvido no Brasil, mas nos Estados Unidos tem um grande, inclusive talvez é uma das frentes que mais tenha coisas escritas no campo do DSD. E você tem também um design das organizações de como elas lidam com os conflitos externos, né? Você tem um caso famoso aí da GE, que é o Early Dispute Resolution, EDR, que eles organizaram, começaram a enxergar o conflito dentro da empresa como um defeito e usaram o conceito do Six Sigma para organizar um processo, etapa por etapa, desde quando o conflito começa, com quem você conversa, o grupo que você reúne para provas, o cálculo que você faz, justificar se vale o litígio ou não, qual método você usa. Então, todo como você vai se aproximar dos outros, da parte contrária, enfim, todo um campo aí de como você organiza uma empresa ou uma instituição para lidar com seus fornecedores, consumidores, externamente. Então, só estou dando aqui uma breve pincelada nos diferentes contextos em que esse fenômeno aí do desenho intencional, dessa organização de processos e procedimentos para resolver disputas ocorre, né? Eu vou dar um passo para trás aqui e falar um pouco aqui do nosso contexto nacional e do DSD aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, com 100 milhões de casos na justiça, né? As pessoas cansaram de falar aí do abarrotamento do judiciário, da lentidão e tal. E aí, a mediação vem vindo aí como uma grande promessa, né? A mediação e a conciliação como uma grande promessa aí para resolver o problema da justiça. Você tem a resolução 125 do CNJ, você tem a lei de mediação, você tem o novo CPC, você tem o pacto de mediação na Fiesp, você tem diversas iniciativas de política pública, você tem agora a criação dos sejusques empresariais, você tem constantemente essa esperança renovada ali na mediação como um grande mecanismo, na conciliação,
E também na arbitragem, né? Não vamos esquecer da arbitragem, a lei já é de 96, mas também ela vem aí nesse pacote aí de mecanismos que estão ajudando aí, que tem aí um peso em ajudar a justiça, né? A causa da justiça e o desafogamento. E isso não é novo, né? Você tem isso desde as ordenações filipinas de 1603, em que já se dizia que as partes não podem começar uma demanda sem intentar a reconciliação, algo nessa linha. E a Constituição de 1824, quer dizer, a conciliação já está no Brasil há muito tempo, essa noção de tentar resolver as coisas por acordo. O direito processual, né, brasileiro, ele é muito desenvolvido e ele já traz esse tema, né, dos métodos consensuais crescentemente. O professor Dinamarco, né, ele coloca os momentos metodológicos do processo. Ele fala que o processo como ciência, se formando com seus princípios próprios, se desenvolvendo, ele fala que hoje a gente está na fase da instrumentalidade metodológica do processo. O professor Carlos Alberto Salles explica que a norma processual ela tem um elemento que ele chama de transubstancial, ou seja, a norma processual ela é feita para abarcar o máximo de situações possíveis, né? E que isso é o processo desenvolvido. E nesse momento de instrumentalidade metodológica, o processualista ele começa a se preocupar mais com a especificidade do problema e a resposta adequada ao contexto. Então, aí entra esse conceito do designer, né? Ele tem que o processo existente já não traz mais as respostas, já essa parte já está saturada. Agora ele precisa olhar para os problemas concretos e criar respostas processuais adequadas, né? Então, o professor Salles ele abre os portões aí para esse campo do conhecimento do DSD. E aí abre essas hipóteses de você construir arranjos ou desenhos procedimentais consensuais aí para situações específicas. A crítica que eu até trago no meu livro, Manual de Design de Sistemas de Disputas, é que até então, até agora, talvez eu tenha escrito a primeira obra mais profunda aí sobre esse tema no país. Já escrevi o primeiro artigo lá em 2009 e agora minha tese de doutorado. O que eu coloco é que o foco doutrinário no Brasil e legislativo tem sido muito colocado nos mecanismos processuais. Fala-se sobre negociação, no Brasil não muito, mas alguma coisa de negociação. Conciliação se fala bastante, principalmente na diferença dela para mediação. Se fala de mediação, se fala de arbitragem, se fala aí do processo judicial. Então, as pessoas falam muito desses mecanismos. E a gente tem, como eu falei, essa insatisfação aí do judiciário, do monopólio aí do juízo estatal como grande resolvedor das disputas, para esse oligopólio de mecanismos, né? Mediação, conciliação, arbitragem. Só que essas respostas processuais puras, elas não estão trazendo os resultados que a gente precisa. E daqui a pouco a gente vai chegar num desgaste aí com esse oligopólio aí de mecanismos. O mecanismo em si, ele é um ingrediente, ele não é a solução do problema. Eu acho que existe uma grande lacuna, né, no debate nacional, que a gente já vem suprindo aí há alguns anos, desde 2018, com esse debate sobre o DSD, sobre como organizar e construir esses arranjos procedimentais que vão trazer melhores respostas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nessa situação de crises, indenização. Se você coloca as partes, eu vou fazer uma mediação, sem nenhum contexto, teve até uma no caso do Flamengo, junta as partes numa sessão de mediação. As partes nunca conversaram, não tem critérios pré-definidos, não se conhece a situação dos danos, da dependência financeira, econômica, enfim, do contexto
Você coloca, o mediador ele não é um super-homem, não vai chegar lá e conseguir fazer um acordo com emoção, com raiva, com desconfiança, numa primeira reunião, sentar lá e fazer um acordo. Isso não funciona e não funcionou. Você precisa ter um sistema desenhado, uma cadência, você precisa ter critérios, como a gente fez no caso da TAM, pré-combinados, com a participação de associação das vítimas, autoridades, os instituidores debatendo aí esses critérios. Óbvio que quem vai propor é a fonte indenizadora, mas você tem que ter um debate sobre esses critérios, uma pesquisa, uma demonstração da legitimidade. Depois, você tem que ter um conhecimento da situação individual, um acolhimento, tempo de processar a informação, e aí você vai fazer uma reunião de mediação com critério, com um acolhimento inicial, com uma explicação do processo, e você vai chegar lá no dia, fazer uma proposta, ouvir as pessoas, discutir, e você vai conseguir fazer um acordo. Quer dizer, você teve que desenhar todo um procedimento, não é a mediação que resolveu o problema, foi o acordo no consenso, o tratamento, a legitimidade que você construiu com apoio de autoridades. Isso sim consegue resolver esse tipo de problema. Então, o mecanismo em si não é a resposta. O arranjo e o desenho pode trazer melhores respostas. Então, como é que a gente faz para criar esses arranjos? Né? Como é que a gente consegue desenhar esses sistemas? Eu acho que tem dois grandes pontos aí. Primeiro é você ter uma visão sistêmica, né? Que eu vou explicar o que é isso. E o segundo ponto para você ser um designer, aí um processualista 5.0, um advogado 5.0, advogado do século 21, que consegue não só usar os procedimentos existentes, mas construir os novos quando fizerem sentido, você tem que ter uma visão sistêmica e você tem que conhecer o processo de DSD no seu passo a passo. Tem que dominar cada passo do processo de DSD. Vou falar um pouco aqui sobre o que é uma visão sistêmica. A visão sistêmica é o seguinte: quando você vai resolver um problema, quando você tem um problema, você tem diversos canais e mecanismos disponíveis para você utilizar. Os mecanismos a gente já falou, né? Negociação, mediação, conciliação, arbitragem, adjudicação estatal. Canais, que são as portas que oferecem esse mecanismo. Então, vamos supor que você tem um problema de telecomunicação, se a sua fatura na sua conta veio errada. Quais são os canais que você pode utilizar? Você pode ir lá no SAC, que é um canal, que deveria ser a primeira coisa que você faz. Você pode ir no consumidor.gov, você pode ir no Reclame Aqui, você pode ir na Anatel, não sei mais se hoje você vai na Anatel, se o consumidor.gov virou o canal exclusivo do governo. Você pode ir para o judiciário, né? Você tem essas diferentes portas. Você pode ir para a ouvidoria, são portas, são os canais, né? E você tem os mecanismos. No judiciário, você pode ter uma adjudicação estatal, se você for lá para o juizado especial, você pode ter uma conciliação. Você pode até, na hora que você ajuiza a ação, a empresa te procura com uma empresa de conciliação online, que agora tem várias. Falando lá dos ODRs. É uma conciliação no canal, né, online, ou uma conciliação no Sejusc, ou uma conciliação, ou uma adjudicação no JEC. Quando você vai ligar lá no SAC, qual que é o mecanismo que você está usando? Uma negociação. Quando você vai para o Reclame Aqui ou para o consumidor.gov, eles te devolvem para a empresa. Aí você vai negociar, talvez, num canal mais qualificado. Então, para resolver um simples problema de telecomunicação, olha a variedade de canais e mecanismos que você tem. A visão sistêmica é entender isso, é entender esse mercado de canais e mecanismos, como eles funcionam, para que eles servem, e entender se dá para usar o que é suficiente ou se é o caso de você construir um novo. Se for o caso de você construir um novo e desenhar um novo sistema, ele tem que ser melhor. Ele tem que ser uma opção procedimental melhor do que a existente, porque aí as pessoas vão usar. O DSD, ele tem um pouco de empreendimento aqui, né?
de eu abrir uma lojinha, vamos dizer, seja o conflito que você está resolvendo, tem que construir algo atraente que as pessoas queiram usar. O pessoal fala, mediação em cartório. Alguém vai para o cartório fazer uma mediação? Se for atraente, vai. Se você não criar, não for atraente, você não vai. Então, é uma história assim, como é que as pessoas criam câmaras de mediação da administração pública às vezes, com procuradores como mediadores. Será que as partes ficam um pouco assustadas com isso? Poxa, ele é o advogado do outro lado que vai ser o meu mediador. Então, você tem que pensar esse tipo de coisa para tornar o seu sistema atraente e aí adequado. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Isso é a visão sistêmica. Entender os mecanismos, os canais, como eles funcionam, como eles operam e como eles interagem. O sistema vem da interação desses processos e recursos. O segundo ponto que eu tinha falado é o processo. O DSD, ele se desenvolve, todo caso de DSD, você consegue enxergar essas etapas, não necessariamente nessa ordem, muitas vezes nessa ordem, mas todo o processo de DSD tem as seguintes etapas. A primeira é a iniciativa. A professora Nancy Rogers, ela colocou isso na obra deles, Designing Systems and Processes, com o professor Sander, o professor Bourdon, Nancy Rogers. Eles colocaram essa etapa como uma etapa que merece destaque, que é aquela etapa em que você vê se existe uma oportunidade de se criar um procedimento melhor. Por exemplo, quando eu estava lá, eu era do Ministério da Justiça, Secretaria de Direito Econômico, quando caiu o avião da TAM, você tinha aquela via crucis judicial para você conseguir uma indenização. As negociações diretas, a experiência empírica mostravam que falhavam muito por causa de emoção, raiva, desconfiança. Pensei, sim, dá para a gente construir uma opção legítima, confiável, monitorada, com critérios justos, transparentes, isonômica. Sim, existe um processo melhor para resolver esse problema. Então, eu consigo fazer isso? Eu consigo convencer as pessoas? Eu tenho as habilidades? Você faz toda uma etapa de análise da iniciativa. O diagnóstico é um segundo passo. Quer dizer, a iniciativa, você tem uma análise rasa para ver se vale a pena investir energia e prosseguir. Aí você vai fazer um diagnóstico, você vai conversar com as partes, você vai entender o que elas pensam, você vai entender que tipo de critério, quais são os problemas, você vai construir, você vai fazer um diagnóstico daquela situação para você entender mais profundamente quais são os seus riscos, o que você precisa fazer para dar certo e tal. Você tem várias ferramentas de diagnóstico, né? Você tem pesquisa de informação pública, você tem entrevistas, você tem grupos focais, você tem várias formas aí de coletar essas informações para você conseguir comparar, contrastar com os casos existentes, entender os interesses das pessoas, quem são as partes afetadas, para você conseguir pensar a sua estratégia. Aí você tem essa fase aí que eu chamaria de pré-design, aí, que é a concepção do desenho do sistema, né? Como ele vai ser organizado, como ele funciona, quais são os critérios, quais são as categorias que entram ou não entram. Quer dizer, você tem uma fase de concepção, uma fase de implementação, com treinamento, com todas, monitoramento e tal, e uma fase de avaliação, que se divide em duas partes, né? A avaliação formativa, que é aquela avaliação que você vai fazendo durante o processo, quer dizer, meus fatores de produção estão bem, eu estou cumprindo as metas em termos de tempo e número de casos, os meus fatores de qualidade estão bons, as pessoas estão sendo bem atendidas, estão satisfeitas, eu estou cumprindo meus objetivos, os meus objetivos estão levando aos resultados que eu achei que iam levar. Tudo enquanto o caso está em andamento, você vai coletando informação e avaliando se você está indo no caminho certo. E vamos dizer assim, a avaliação somativa, que é, ao fim do caso, uma análise do que aconteceu, pontos bons, fracos, lições aprendidas. Então, tem essa fase de avaliação em todo o processo, né? A gente falou muito dos mecanismos processuais, eu acho que eles são o grande insumo aí do designer, né? E isso falamos um pouco da história brasileira, agora eu vou contar um pouco da história de onde surgiu mesmo o DSD.
que é dos Estados Unidos, né? O primeiro professor que, óbvio, isso caminha junto com toda a teoria da negociação de Harvard, desde Mary Parker Foyer, que falava, né, de integração, dominação, compromisso, no final aí do século XIX, e depois, na década de 50, o professor Lon Fuller, professor de Harvard, criou a história criou, né, a escola, né, do legal process. E ele foi a primeira pessoa que virou e falou: cada mecanismo processual tem uma integridade e uma funcionalidade própria, né? A mediação, ela serve numa situação que você tem um relacionamento continuado, tal. Ele foi o primeiro que falou isso. A arbitragem funciona quando você precisa de uma decisão que um terceiro resolva para você ter uma justificativa. Quando você precisa de uma justificativa muito pública, você pode usar o judiciário, isso é uma questão de política pública. Ele começou a delinear cada mecanismo e cada funcionalidade desses mecanismos. Foi a primeira pessoa que falou isso na década de 50. Seguiu a ele a escola do pluralismo processual, né, do process pluralism, e começou esse debate da combinação, hibridização aí dos mecanismos, e a criatividade entra em cena. Aí você cria a figura do med-arb, né, faz uma mediação que não funciona, vai para a arbitragem, o arb-med, né, você faz primeiro uma arbitragem, põe no envelope, e aí você vai mediar com um pouquinho mais de pressão. A avaliação neutra preliminar, né, o Early Neutral Evaluation, que é uma avaliação neutra, não vinculante, inicial, que pode ser sobre substância, né, ou pode ser sobre o processo, que processo escolher, enfim, uma avaliação preliminar. Você tem o arbitragem high-low, né, com cap e piso, né, com teto e piso, arbitragem, baseball arbitration, que eles chamam, era muito usado no beisebol, as partes dão duas propostas para o árbitro, ele só escolhe uma das propostas, ele não muda, e aí ele, vamos dizer assim, cria um incentivo para a razoabilidade dos dois lados. Todos esses mecanismos, o rent a judge, que eles chamam, né, você aluga um juiz para te dar uma opinião, fazer um processo simulado aí para botar as partes um pouco na expectativa certa. Você tem jogar uma moeda para cima, quer dizer, você cria o pluralismo processual e a criatividade. E aí você já entra nos autores mais modernos. Em 93 saiu uma obra também seminal, Getting Disputes Resolved, do William Ury, Brett Goldberg, que eles colocam a escada da resolução de disputas, né? Eles colocam que você pode sequenciar esses mecanismos, eles dão várias diretrizes, né? Eles separam em mecanismos baseados em interesses, em direitos e em poder, né? A negociação e a mediação e a conciliação são mecanismos com foco nos interesses das partes, em reconciliar interesses. A arbitragem, as variações da arbitragem e a adjudicação estatal são um mecanismo focado em direitos, em determinar direitos, e tem os mecanismos de poder, que vão desde a ameaça, a greve, até a violência, para resolver um problema também. Então, eles mapeiam, e eles falam que você tem que estruturar do menos custoso para o mais custoso, e os de foco em interesse são geralmente menos custosos, e você pode sequenciar numa escada. Para dar um exemplo ilustrativo, seguir à risca esses conceitos deles quando desenhei o caso da TAM, a gente começava com uma avaliação neutra preliminar, que é para as famílias entenderem, né, as opções, inclusive procedimentais, e tinha gente que entrou com ação no exterior, tinha gente que entrou com ação no Brasil, quais eram as opções procedimentais. A gente começava com essa avaliação neutra preliminar. Ela terminando, a pessoa ia optar se entra no programa, na Câmara de Indenização ou não. Entrando, a gente usava a mediação. E os mediadores faziam essa mediação. Se a mediação tivesse algum tema de direito que travasse, tinha uma arbitragem não vinculante, expedita. Era uma página de pergunta e uma página de resposta, um painel composto por um Ministério Público, PROCON, Defensoria, em temas, a pessoa ia ser promovida, não ia, isso impacta na negociação, travou, faz uma consulta, em uma semana voltava para a mesa, isso aconteceu bastante, e as pessoas
e o Uri fala, cria um loop back, né, um giro aí de retorno para a mesa de negociação, mantém o foco nos interesses. Nessas diretrizes do William Ury de sequenciar, utilizar e tentar aprender as partes, né, com foco nos interesses. Isso aqui é só um exemplo aí sobre os mecanismos. E a ideia, assim, que eu diria, voltando também um pouco na questão da instrumentalidade metodológica que os nossos professores falam, é a ideia de você criar um arranjo procedimental, né, um sistema que seja adequado, né? Adequado no sentido de ter encaixe, de ter correspondência com o objeto. E quando a gente fala de adequação na visão de um designer, você não está olhando só para os fatores de produção, você está olhando para os fatores de qualidade também. As partes foram ouvidas, elas tiveram voz, elas se sentiram bem tratadas, os neutros atuaram de maneira neutra. Quer dizer, o DSD, ele, a partir do momento que você cria um novo canal, o DSD acaba sendo um novo canal que vai usar esses mecanismos, eles têm que ser bem executados e executados com qualidade. Então, para o seu sistema dar certo, eu acho que é aí que a gente entra naquela história de evitar a frustração, né, de usar, botar tanta esperança no coitado do mecanismo. Não é a mediação, é como ela é executada, dentro de que contexto, como ela é construída, como ela é desenhada para o contexto específico, com os critérios e com todo esse entorno aí que compõe o contexto aí do seu arranjo procedimental. O mecanismo em si, ele não é a salvação. O desenho, sim, traz a resposta processual adequada. Então, esse é um pouco da crítica, do ponto e do caminho que a gente quer mostrar. E só, resumindo, então, né, para você conseguir essa adequação, é uma visão sistêmica de todos os canais, mecanismos, como eles funcionam, por quê, e a sabedoria aí sobre cada etapa, e tem muita coisa escrita, recomendo meu livro, né, Manual de Design de Sistema de Disputas, e mapeei aí toda a doutrina mundial nisso, coloquei os nossos casos brasileiros aí bem-sucedidos e de destaque aí no mundo, o que a gente está fazendo em termos de DSD comparável ao que está sendo feito nos Estados Unidos, e dificilmente você encontra um caso sofisticado fora desse eixo. Na Europa também ainda tem muita perplexidade nesse tema, apesar de que tem boas iniciativas, mas ainda tem muita perplexidade no estudo desse tema. É uma coisa mais estudada nos Estados Unidos, e agora a gente está no Brasil já praticando isso há mais de 15 anos e estudando isso com mais profundidade. Então, você olhar esse passo a passo, iniciativa, diagnóstico, criação, implementação e avaliação, e todo o debate de todos os feixes de atividades que surgem, né, nesses diferentes estágios, de entender os cases, como contrastar, como comparar, em todos aqueles contextos que a gente colocou. Para finalizar, eu só diria isso, eu acho que o advogado 5.0, o advogado do século XXI, em vez de repetir, né, cegamente o passado e aplicar o código e procedimentos já existentes, ele tem aí ao seu dispor a faculdade de construir arranjos procedimentais adequados e sistemas adequados para os problemas que ele procura resolver. Eu acho que é um pouco esse o futuro aí do nosso país, e em várias frentes, como eu coloquei aí. Então, esse é um pouco o recado que eu queria dar. Acho que o operador do direito aí do 5.0 pode ser também um promotor, um defensor. O design, ele é sempre colaborativo, né? Você não tem um responsável por ele, né? Você tem uma pessoa que faz um papel neutro de colocar todo mundo junto, mas ele é sempre uma obra coletiva. Acho que cada um da sua posição pode dar aí pode orientar aí para melhores soluções e mais adequadas. Muito obrigada a todos, foi um prazer falar aqui para vocês. Um abraço.